Então, eu vou compartilhar a tela com as orientações de hoje. Vocês já veem a tela? Sim. Sim. Então, esse ATPC, né, foi organizado aí por mim pela Ana Olímpia, para que a gente possa aí tirar as dúvidas em relação aos anexos aí que vocês constroem e falar um pouquinho também do anexo 3, que é da adaptação curricular, porque eu sei que muitas de vocês auxiliam aí os professores na construção da adaptação curricular e é uma forma de vocês também ajudar aí a orientar na questão do preenchimento do anexo 3. Tá? Essa mensagem eu deixo para vocês, tá bom? Para a gente refletir um pouquinho. A inclusão das pessoas com deficiência não depende exclusivamente de leis, códigos ou decretos. Ela depende de brotar em um coração a verdadeira semente da transformação de vida. Nesse sentido, precisamos ler o coração e praticar nossa total capacidade de entender como o nosso próximo. E eu acho que vocês fazem isso, né? Quem mais além de vocês que estão lá diretamente com essas crianças, com esses jovens aí com deficiência, para entender o quanto é importante a gente pensar, ter no coração a certeza da inclusão, tá? Porque se a gente não tem essa certeza, a gente não consegue passar para o outro essa certeza. Então, eu tenho certeza que vocês acreditam, que vocês fazem o melhor, tá? Então, a pauta hoje é o preenchimento dos anexos 1 e 2, com alguns exemplos aí, e é estudar mesmo esses documentos propostos pela SEDUC, que é a avaliação inicial, o registro do plano individual para esses estudantes aí público-alvo, e modelizar os documentos, tanto o anexo 1 como o anexo 2, de como deve ser feito, de como deve ser preenchido, tá? Para que, assim, no final, ninguém faça, um faça diferente do outro. A intenção é que a gente siga um padrão aí no preenchimento desses anexos, para que quando, por exemplo, trocar de professor, ou o professor sair de uma escola e para outra, quem assumir as aulas já tenha em mãos um material que possa ajudá-lo aí na avaliação e na condução das aulas, tá? Estou falando muito rápido, tá ok? Tá ótimo, Gi. Vocês me ouvem? Porque é ruim assim a gente não ver vocês. Não, tá ok, Gi, tá tranquilo. Então tá bom. Ô, Ana, se por acaso eu cair alguma coisa e vocês pararem de me ouvir, você me manda mensagem no celular que eu tô com ele aqui. Não, tudo bem, tudo bem. Porque como está compartilhado, eu não vejo vocês. Então, quais são os registros que a gente tem? Nós temos a resolução 68, que é de 2017, que não trouxe junto com ela os anexos como tinha a legislação anterior. Então, ficou-se definido, né, que permaneceria essa instrução aí de CEGEB de 2015, que faz referência aí aos documentos que as salas de recurso, a escola, enfim, tenha que ter em relação aos estudantes público-alvo da educação especial, tá? A instrução CEGEB é de 14 de janeiro de 2015 e traz todo um rol de documentos. A gente fala só isso que a gente Um rol de documentos e ações que a escola deve Estou baixando aqui de ter. novo. Eu tirei o meu áudio, estou estocando de novo. Alguém está com o microfone ligado. Está querendo falar com a gente ou é... Ok? Então, são os documentos específicos para registro que a escola deve ter no prontuário do aluno. Tem toda uma orientação na instrução CEGEB. Se vocês não conhecem, ela na íntegra, né, somente os anexos,
é bom vocês darem uma olhada e ver que tem toda a orientação para a escola em relação ao atendimento dos estudantes aí público-alvo da educação especial, tá? Tanto para deficiência física, intelectual, auditiva, a visual, transtorno do espectro autista. Ô, Gi, Oi. e lembrando que nós estamos na expectativa, a Coped está se debruçando para atualizar a nossa documentação, porque está defasada, a 68 tem muitas. Deixa de trazer muitas coisas, porque nós, mais do que ninguém, precisamos ter tudo normatizado, porque o Ministério Público está aí de olho, a gente responde direto para o Ministério Público, tem que atualizar dados. Então, a Coped fez a consulta pública aí, tem um supervisor de Taubaté, que ele tem uma proximidade com o Caetano e ele tem trazido novidades. Parece que as coisas vão se fortalecer. É o que a gente espera, né? Está previsto para agosto essa nova política aí da educação especial para o estado de São Paulo. E vamos aí torcer para que realmente venha e modifique aí algumas coisas que a gente sabe que na prática não funcionam, né? Mas vamos esperar aí, acho que em agosto, parece que eles estão prevendo aí a publicação dessa nova política e, consequentemente, saindo as resoluções referentes à educação especial para nós. Tá? Enquanto isso, a gente tem que trabalhar assim com o que tem, né? Exatamente. Que é o que a gente tem que fazer. Baseando-se aí na legislação que a gente tem, nos documentos que a gente tem aí de suporte. Então, basicamente, os documentos são a avaliação inicial, o PAI, que é o Plano de Atendimento Individualizado, os registros de adaptação curricular e outros documentos que se referem aí às deficiências sensoriais ou físicas. Aqui na diretoria de ensino, nós não temos sala de recurso para deficiente físico, tá? A gente tem para as outras 4 deficiências, mas não tem para o deficiente físico. Então, a instrução CEGEB está disponível nos arquivos lá do CAP, tá? Tem um link aí, se vocês quiserem depois, eu vou mandar o material e vocês podem pesquisar nesse link. E a avaliação inicial ela é a base para todo o processo pedagógico do aluno, do estudante público-alvo da educação especial. E deve ser realizada por um professor especialista, tá? Que no caso são vocês. Então, a avaliação inicial ela deve ser feita até mesmo antes da matrícula desse aluno na sala de recurso. Porque é a partir dela que você vai indicar, vocês como professores vão indicar a necessidade desse aluno estar na sala de recurso. Tá? É um documento oficial e que não pode ser alterado. Então, esse documento até que mude aí as instruções, que mude a legislação, ele é um documento oficial que garante aí a avaliação desse estudante antes de entrar na sala de recurso. Ele envolve 3 aspectos fundamentais aí: os dados gerais, a intervenção e interação afetiva, social e familiar do estudante e a avaliação que vocês fazem, aquela avaliação diagnóstica ali para ver a questão das habilidades acadêmicas. Tá? Essa avaliação, o anexo 1, né, tem o principal objetivo dele é apontar os parâmetros aí, né, que o professor, que vocês vão utilizar tanto na sala de recurso, ali na condução do plano de atendimento individualizado, e para os professores da sala regular, né, da classe comum, lá na questão da adaptação curricular. Então, essa avaliação inicial, ela é importantíssima, está bem dentro do que é da necessidade do estudante ali, para que os professores, tanto vocês como especialistas, como como os professores especialistas da sala regular, para fazer o registro aí da adaptação curricular para eles, tá?
Então, qual que é os critérios iniciais? Verificar, primeiramente, por que a escola está encaminhando o estudante ali para essa avaliação inicial. Qual é o que motivou a escola a encaminhar esse estudante para a sala de recurso, né? Verificar se houve algum registro de informações coletadas pela escola sobre o estudante, relatório dos professores da sala regular, coordenação, o porquê, né? O motivo desse aluno ter sido encaminhado para vocês. Verificar possíveis tratamentos médicos ou pedagógicos que o estudante realiza. Se ele já fez algum tipo de atendimento, ou em sala de reforço, fora da escola, psicólogo, faz tratamento médico, enfim. O que esse estudante traz anterior, né? Solicitar que um familiar ou pai ou responsável maior de idade realize a avaliação junto com o estudante, porque tem informações no anexo 1 que é a família que vai dizer para vocês, né? Então, é importante que tenha alguém ali responsável por essa criança, que conheça os hábitos, conheça a rotina dela para poder responder, ajudar vocês a responder essa avaliação inicial, tá? Então, a avaliação inicial, anexo 1. Confirmar se essa é a principal residência do estudante, então tem os dados pessoais dele, né? Manter os telefones sempre atualizados, a escola de origem onde o estudante frequenta e o motivo do encaminhamento, o CID, se ele tem algum CID, se ele tem algum laudo. Então, isso daqui tem que estar preenchido. Então, todas as informações devem estar bem claras ali. E informações mais precisas. Por quê? Porque quando um professor assume a sala, por exemplo, num ano e o outro ano, ele tem que ter essas informações aí para que possa dar continuidade ao trabalho, tá? Então, nesse motivo de encaminhamento, se o aluno já tem algum laudo, algum CID, já é bom colocar aqui nesse item, tá? As demais informações são informações pessoais do aluno que devem ser preenchidas, todas, tá? Alguma dúvida até aqui? Então, vamos lá. Aí vem o item 2, que é a intervenção e interação afetiva, social e familiar. Essas informações, vocês terão como base as informações da família, tá? O responsável que está ali com ele, as informações que a escola, que os demais membros da escola têm a respeito desse aluno, para que vocês possam responder, né, e completar essa avaliação. Então, captar todas as informações, desde o nascimento, pré-escola, relações, nesse histórico do estudante, né? Relações sociais, familiares, amizade, o que a família pretende, qual a expectativa da família em relação a essa criança, verificar quais os atendimentos essa criança realiza ou realizou, se ele faz algum tipo de terapia. Tá? É nesse histórico do estudante que vocês vão relatar toda a vivência dessa criança até o momento que ela chegou aí para vocês. Tá? Então, tem que estar bastante detalhado, porque às vezes um pequeno detalhe ali nessa avaliação faz com que a gente entenda já alguma coisa dessa criança, dessa deficiência. Tá? Relacionamento do estudante na escola onde está matriculado, com professores e colegas. Essa informação é a partir do convívio dessa criança na escola. Né? Questionar a família, questionar a escola, professores, o professor coordenador, para saber como que esse estudante interage aí com os demais, né? Com os professores, com os alunos, com os demais estudantes, se é o tipo de comportamento que tem. Então, essa informação vocês precisam ter a partir do relato da escola. Relacionamento com o grupo social. Descreve, né, aí a partir como que é o relacionamento desses estudantes com os demais alunos, né, com os demais estudantes, com seus colegas. Ele se comunica com clareza, ele interage, ele toma iniciativa, né, para fazer amizade. Ou é aquela criança que briga, que não se relaciona. Então, essas informações são importantes porque na hora que a gente for avaliar lá o comportamento cognitivo, e se a gente identificar
algum comprometimento, cabe vocês trabalhar isso com a criança na sala de recurso. Porque a sala de recurso não é um reforço das aulas normais, tá? É isso que precisa deixar bem claro, e vocês precisam passar isso para os demais professores da sala regular. A sala de recurso não é reforço, tá? A sala de recurso, vocês vão trabalhar as habilidades do comportamento adaptativo e também as habilidades acadêmicas, para que na sala regular ele consiga desenvolver alguma habilidade, tá? Não é reforço. As pessoas acham que sala de recurso é reforço, e não é. Vocês têm habilidades específicas da sala de recurso para desenvolver com esses estudantes, tá? A interação do estudante com o professor especializado na situação de avaliação. Então, no momento que vocês vão lá fazer a avaliação diagnóstica desse estudante, como é que ele interage, né? Ele tem interesse em participar? Como ele se apresenta? Agitado, calmo? Ele consegue fazer as atividades de forma tranquila ou ele se dispersa facilmente? Então, é aqui, nesse item, que vocês descrevem toda essa ação do estudante, tá? Aí o item 3, que é a avaliação do professor especializado. Nesse item 3, vocês devem propor atividades para esse estudante para que analise esses 10 itens do comportamento adaptativo. E alguns desses itens no diálogo mesmo com a própria família, tá? Na comunicação, verificar se a família entende o que o estudante fala, e se vocês entendem o que o estudante fala, se ele consegue transmitir recado, se ele sabe contar algum fato ocorrido com clareza, se ele consegue contar uma história com começo, meio e fim, né? Analisar a parte da comunicação, se existe troca, omissão de sílaba, se ele tem... se ele entende esse processo de comunicação, porque às vezes a criança fala, né, mas ela não utiliza a fala como um processo de comunicação. Então, como é a comunicação dessa criança? Tá? O autocuidado, observar qual o grau de dependência do estudante e se a família permite que ele consiga criar independências em situações do dia a dia. É lógico que se a gente pegar na avaliação de uma criança de 6 anos, 6, 7 anos, ela não vai ter autonomia para fazer um monte de coisa. Mas em que grau essa dependência ela é compatível aí com a idade, né? A família que acompanha, promove essa independência desse estudante lá em situação do dia a dia, né? Então, esse autocuidado é saber se a criança ela consegue, dentro ali do limite da idade dela, ter uma autonomia para realizar as atividades do dia a dia, tá? A vida no lar. Verificar como é a rotina aí do estudante, a família, se eles possuem horário para alimentação, lazer, higiene, como ele consegue desenvolver as atividades aí do dia a dia. É tudo uma descrição daquilo que a família vai relatando, tá? As habilidades sociais. A percepção das relações pessoais e interpessoais, estabelecendo vínculo, se age com liderança, autodefesa, autocrítica, como ele age em situações sociais, né? Se essa criança, ela exerce liderança ou ele prefere ser liderado? Ele consegue se defender sozinho? Ele tem a autocrítica de saber o que é certo, o que é errado? Então, dentro do contexto ali social, então essa habilidade vocês vão descrevendo junto com a observação que vocês fazem na escola, né? E com as informações da família. Desempenho na comunidade, percepção dos direitos e deveres, recursos comunitários e atividades que desempenha. Então, dentro da comunidade desse aluno, como ele conhece seus direitos e deveres? É lógico, pensando assim na relação idade dessa criança. Tá? É lógico que uma criança de 6, 7 anos não vai ter essa independência e essa percepção, mas algo dentro da idade, desse parâmetro de idade, ele consegue entender, por exemplo, para que serve uma igreja, para que serve as atividades que desenvolve, o centro de saúde, ele consegue entender para que serve todos esses aspectos aí da comunidade, né? Como é esse comportamento na comunidade?
a independência de locomoção. Qual o nível de independência no deslocamento a pé e no uso de transporte o estudante possui em casa, na escola e na rua? Como é o uso do transporte para esse estudante? Lógico que uma criança de 6 anos não vai tomar, 7 anos não vai pegar o ônibus sozinho. Mas como que é essa independência em relação na escola? Ele consegue se locomover pela escola sozinho, ele não se perde, ele conhece os espaços, né, escolares aí. Quando é mais velho, quando a criança for mais velha, consegue ter essa autonomia de utilizar o transporte, né? Então, ele tem essa independência na locomoção. Ele consegue realizar isso de forma autônoma, né? Então, tudo isso precisa ser observado pelo professor da sala de recurso. Tá? Peraí, estão falando que o som está baixo? O som está muito baixo? Vocês estão achando que está baixo o som? Para mim está ok. Para mim tá uma. Então Para mim também, Gi. Você tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Estou falando muito rápido. Tá ótimo, Gi. Vocês vão me dando feedback aí, tá? Porque aí eu consigo ir mais devagar ou controlar aqui a ansiedade. Então, o item 7, né? Saúde e segurança. Verificar se ele tem o cuidado com a própria saúde, se ele consegue administrar os medicamentos, se ele entende o perigo, né? Se ele entende que algumas situações podem colocar ele em risco de se machucar ou ferir os colegas. Então, se ele tem essa noção aí de saúde e de segurança, se ele consegue entender, por exemplo, que se ele ficar no sol o dia inteiro, ele pode se queimar, ou se ele ficar no tempo de frio, ficar sem blusa, ele pode ficar doente. Então, essa noção de segurança e de saúde, se essa criança tem. E depois, as atividades acadêmicas, tá? A avaliação que vocês fazem, aquela avaliação diagnóstica, ela tem que contemplar esses itens da avaliação acadêmica, né? A imagem que eles têm em relação ao corpo, esquema e equilíbrio corporal, percepção de memória visual, percepção de memória auditiva, a gustativa, a tátil, a olfativa, orientação, tempo e espaço, as habilidades motores. Então, todas essas habilidades acadêmicas aí, na avaliação de vocês, naquela avaliação diagnóstica que vocês fazem, escrita, vocês têm que contemplar esses itens. Não apenas se as crianças sabem somar, multiplicar e escrever o nome, não é só isso. Toda essa questão aí das percepções de memória auditiva e visual, o esquema corporal, noção de tempo e espaço, ela precisa ser avaliada também. Tá? Não apenas se a criança está alfabetizada, se ela reconhece letras, números, não é só isso. Tem toda uma avaliação aí em relação às outras funções aí da vida acadêmica, tá? E a questão do lazer, né? Perguntar para a família se essa criança tem... Se vocês tiverem acesso ao lobby aí, se tiver alguém pedindo para admitir, clica para mim admitir, porque eu só escuto o barulhinho, não consigo ver a tela, tá? Eu sei que quem entra como convidado não consegue, mas quem está aí com o login do @professor consegue admitir no lobby. É só clicar em admitir, tá? Então, perguntar para a família e questionar posteriormente os interesses do estudante, quais as atividades extra ele faz, se ele joga bola, se ele gosta de que tipo de brincadeira, que tipo de música ele ouve, a dança, se gosta, se entende as regras de jogos, as regras das brincadeiras, se consegue cumprir as regras, né? Então, isso tudo a gente descreve aí no lazer. Tá? A partir dessa avaliação total aí, que a gente consegue nesses 3 itens, vocês têm que responder os itens 4 e 5. Mas para responder o 4 e 5, vocês têm que levar em consideração a definição que o que a Associação Americana sobre Deficiência Intelectual traz, que é a definição de deficiência intelectual, tá? Que é uma incapacidade caracterizada por limitações significativas, tanto no funcionamento intelectual, ou seja, raciocínio, aprendizado, resolução de problemas, quanto no comportamento adaptativo
que envolve uma gama de habilidades aí, que são aqueles 10 itens das habilidades sociais e práticas do dia a dia. Então, uma criança só tem a deficiência intelectual se, além dessas dificuldades aí de aprendizagem, ela tem um comprometimento em duas áreas aí do comportamento adaptativo, tá? Então, o que eu percebo? Às vezes, quando a gente vai ler o relatório, o anexo 1 de vocês, não tem esse comprometimento nas habilidades aí do comportamento adaptativo. Tudo ele consegue resolver. E ele só tem a dificuldade acadêmica. Então, essa criança não tem deficiência intelectual. Tá? No termo aí de, se a gente for seguir essa terminologia aí de deficiência intelectual, o que se ele não tiver o comprometimento nas habilidades do comportamento adaptativo, ele não se encaixa como público da educação especial, tá? Então, precisa ficar atento. Então, se a criança se comunica, se ela tem noção de perigo, se ela... Aqueles 10 itens lá, se tudo ela consegue fazer, ela não é público da educação especial, tá? Ela não tem a deficiência intelectual, ela tem uma dificuldade, um distúrbio de aprendizagem. Então, precisa estar muito atento, principalmente a esses alunos que vocês atendem, que têm a caracterização de deficiência intelectual, ser avaliado direitinho aí a questão desses 10 itens aí, porque se ele atende a todos, ele não é público da educação especial, tá? E o que eu tenho percebido é que na hora que vocês descrevem os 10 itens, aí vocês não colocam o comprometimento que ele tem nas habilidades do comportamento adaptativo, tá? A impressão que dá é que ele só tem a dificuldade de aprendizagem, certo? Então, a gente precisa ficar bem atento em relação a esse documento, porque se vem alguma coisa, se alguma família pede esse documento para comprovar qualquer coisa, e a gente for ver o que é uma deficiência intelectual, e essa criança não tem descrito aí o comprometimento, não vale nada esse documento, tá? Tanto é que quando eu tinha... Gislaine, Oi? eu queria fazer uma colocação, é a Irene. Oi, Irene, pode falar. Eu não sei se com as demais professoras acontece isso, entendeu? Eu trabalho em Guaiçara e em Guaimbê. Então, assim, quando se refere a essas questões assim do aluno na comunidade, o aluno, embora ele tenha deficiência intelectual, ele interage muito bem com a comunidade, ele se locomove, ele se desloca, às vezes até mesmo sem a ajuda do familiar. O aluno, pelo menos a clientela que eu estou atendendo, ele tem essa autonomia bem desenvolta, entendeu? De sair, de ir e voltar, de conversar com os amigos e outras pessoas, mesmo sem a família. Então, assim, muitos alunos que têm a deficiência intelectual, né, na faixa etária que eu estou atendendo, ele não tem esse comprometimento, não. Embora ele seja deficiente, sim, entendeu? Ele já aprendeu a se adaptar na comunidade. Muitos até não. Então, mas isso tudo tem que ser avaliado pelo professor. Ele conseguiu se adaptar, mas teve um trabalho em cima disso, entendeu? Ele já passou, embora ele ele consiga fazer isso e ter essa autonomia não foi automática, né? E Por que geralmente, eu estou colocando isso? Porque, que pelo menos além da habilidade acadêmica, pelo menos mais uma ele tem que ter um comprometimento ali, tá? Mesmo que você por que eu estou coloque... colocando isso? Não, pode falar. Porque, assim, é claro, quando ele foi avaliado lá, de repente, nos anos iniciais, ou até mesmo no 6º ano, ele realmente não tinha essa autonomia. Mas muitos alunos, com o passar do tempo, ele acaba adquirindo essa autonomia. Por que eu coloco isso, né? Porque, de repente, vai estar lá, a gente coloca coisas que, na verdade, favorecem o aluno, mas em nenhum momento ele deixa de ser DI. Tá, mas aí você tem que descrever que ele conquistou essa autonomia nessa avaliação, nesses itens aí, por exemplo, com a comunidade. Vamos supor, hoje, né? Você tem que descrever nesse item que hoje ele consegue desenvolver, mas foi trabalhado com a família, foi trabalhado com o estudante, entendeu? Mesmo que hoje ele o aluno tenha... adquiriu certo.
mesmo que ele tenha autonomia, que hoje ele consegue, mas por que que ele tem essa autonomia? Porque a família trabalhou, o professor trabalhou, enfim. Porque, assim, a gente atende faixa etária desde os 6, 7 anos, que é no primeiro aninho, até o ensino médio. Então, é lógico que uma criança lá, um jovem do ensino médio, hoje ele já conquistou essa autonomia, né? Ele trabalha, às vezes ele está encaminhado para o mercado de trabalho, tudo. Mas como foi trabalhada essa autonomia? Então, na hora que você faz a avaliação inicial, tá, ele consegue se desenvolver bem na comunidade. Mas devido a quê? Devido a um trabalho com a família, um trabalho na sala de recurso anterior. O que a gente precisa ver é até que ponto ele tem essa autonomia e como é que foi conquistada essa autonomia. Ô, Gi, posso fazer uma colocação? Sim. Ô, Irene, eu entendo perfeitamente o que você colocou. Realmente, isso tem muito olhar da família. A gente vê crianças deficientes que poderiam ter autonomia e que a família não dá essa autonomia, fica dentro de uma bolha. Então, essa interferência também, eu acredito que tenha um peso grande dependendo do olhar da família. E o município também, você citou Guaimbê e Guaiçara. São municípios pequenos onde a própria comunidade conhece e acolhe esse aluno, né? Então, a socialização, a autonomia se torna mais fácil. Mas aí entra a colocação da Gislaine, como ele conquistou isso? O trabalho de vocês é fundamental para dar essa autonomia, sim, tá? Então, Eu eu achei penso muito dessa interessante. maneira. A gente tem que, na verdade, realmente esmiuçar e detalhar isso, né? No momento ele está autônomo em função do trabalho que foi feito, é importante, porque eu já cheguei a pegar, né, sei lá, o aluno o aluno é ou não é sim ou não, realmente descrever, Exatamente, é né? isso que eu quero Então, mas ficou que todo mundo entenda, que a gente não pode colocar assim, uma pergunta, uma resposta muito sim, não, consegue, não consegue. A gente tem que descrever a situação dessa criança para ajudar vocês mesmos na questão da elaboração do plano de atendimento para essa criança e os demais professores em relação à adaptação curricular. Porque aí, a partir dessas informações, é que ele vai programar toda a atividade para esse aluno, vocês e os professores, os demais professores, tá? Tudo bem até aqui? Posso continuar? Alguém mais quer falar? Não? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o item 4. Considerando a avaliação pedagógica realizada e a definição acima, o estudante apresenta comprometimento nas seguintes habilidades do comportamento adaptativo. Então, isso vocês têm que colocar de acordo com a avaliação que vocês fizeram, diagnóstico, de acordo com todos aqueles 10 itens lá, comunicação, lazer, interação, tal, tudo aquilo lá. Em qual dessas áreas ele tem o comportamento, ele tem prejudicado aí, né? A comunicação. Então, elencar aí as 10, dentre as 10, quais as habilidades do comportamento adaptativo ele não consegue realizar, tá? Então, por exemplo, ele não consegue se comunicar, não consegue dar um recado, ele se perde na comunicação, ele não obedece a questão temporal de uma história, ele conta a história aos pedaços, ele não tem essa noção de perigo, ele pode colocar a vida dele em risco e a vida dos colegas. Então, isso aí vocês têm que descrever nesse item 4, além das habilidades acadêmicas, tá? Quais são as dificuldades que ele apresenta na habilidade acadêmica, certo? E depois, no item 5... Gisla, Oi. Desculpa, mas eu também vou fazer um comentário que eu não fiz lá atrás. A questão, quando a gente vai fazer a avaliação nas questões pedagógicas, quando chega lá no raciocínio lógico matemático, assim, tem aluno que ele faz o cálculo, ele só faz o cálculo, mas na situação problema ele não dá conta. Isso, exatamente. Resolução de problemas, né?
a resolução de problemas. Então, eu acho que isso tem que ser considerado também, Sim, entendeu? Faz também. cálculo, sim, toma, não, entendeu? Então, assim, isso é algo que também para o aluno, né? Uhum. Todas essas questões aí do raciocínio lógico, matemático, se ele consegue interpretar o problema, a questão da competência leitora e escritora, tudo isso tem que ser avaliado. Né? Até que ponto ele entende, porque às vezes ele só decodifica as letras, né? Ele não consegue entender letras e palavras, ele não consegue ter o entendimento daquilo que está sendo falado. Então, nessa avaliação das habilidades acadêmicas, é tudo isso que envolve. Não apenas somar, multiplicar, dividir. Às vezes, é isso que você disse. Às vezes o cálculo ele consegue, mas ele consegue transpor esse cálculo para uma situação problema. Né? Ele consegue resolver situações aí que envolvam o raciocínio. Né? Tudo isso precisa ser bem avaliado para que o professor consiga depois estabelecer, vocês mesmos consigam estabelecer o que vai ser trabalhado com eles. Tá? Tudo bem? Voltando lá, então. Aí, observação do professor especializado e a conduta a ser seguida. Então, elencar quais as habilidades o aluno possui e constar quais habilidades ele precisa desenvolver. Indicar quantas vezes por semana, quantas horas o aluno deverá frequentar a sala de recurso e se esse atendimento será individual em pequenos grupos. Então, descrever como vai ser o atendimento de vocês. Tá? Essa avaliação, ela é validada tanto por vocês, quanto pelo professor coordenador, diretor da escola e a gente aqui da diretoria, certo? Esses 2 anos aí que se passaram, a gente não teve esse... porque lembra que vocês enviavam para a gente aqui, a gente assinava, né? Olhava os anexos de vocês e enviava de volta para a escola. É importante que tenha aí, nesse momento agora, que depois a gente vai pedir para vocês enviarem para nós. A assinatura de vocês, do professor coordenador e do diretor, tá? Aí depois a gente pede para que a gente faça a nossa validação aqui, tá? Alguma dúvida em relação ao anexo 1? Não? Eu vou pausar aqui e vou pegar um anexo 1 para a gente dar uma olhada, tá? Anexo 1 aqui, deixa eu aumentar. Vocês conseguem ver o documento? Certo? Conseguem? Sim. Esse documento é um documento de um aluno, certo? Eu só não coloquei nome, eu tirei o nome e a escola, por conta, para a gente, depois, quando eu disponibilizar o ATPC, não ficar assim, chato a gente falar nome de aluno e expor a criança assim, para outras situações. Então, eu tirei o nome do aluno. Então, vamos lá. Ó. Aqui, então, teria que estar todo preenchido, tá? Nome, data de nascimento, endereço, telefone, escola, enfim, todas as informações aí do estudante. É o motivo de encaminhamento, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor secundário e hipoxia neonatal. Aqui, o que faltou aqui para preencher? Quem pode falar? Ou se tá bom desse jeito, o que vocês acham? Um de cada vez. Não acho que ficou faltando aqui uma informação, o porquê da escola ter encaminhado essa criança? Ou tá bom assim? O que vocês acham? Gi, Oi. é o Lucido Miécio. Eu penso que faltou sim uma informação do professor. Ele está ali acompanhando a criança mais de perto, ele pode relatar algumas habilidades que já foram desenvolvidas pela criança ou não, e dar mais detalhes de como é o desempenho da criança em sala de aula. Não, mas isso a gente vai ver depois, tá? Nas outras partes. Aqui nesse motivo, tem que ser assim, o motivo, né? O que ele apresentou para estar lá na sala de recursos. O desenvolvimento neuropsicomotor, ok.
por conta dessa falta de oxigênio aí, por ter sido prematuro. Mas por que a escola encaminhou? Ele tem dificuldade, ele apresentou, por exemplo, eu acredito que falta ali, ó, por exemplo, apresenta dificuldade em relação na sala de aula, ou apresenta agressividade, ou apresenta, sabe, acrescentar mais alguma coisa em relação à escola, porque as outras habilidades nós vamos descrever lá embaixo, tá? Ok, já me adiantei. Você se adiantou. Então, vamos lá. Aí o item 2. Então, o item 1, os dados principais aí da criança. O item 2, a interação, intervenção e interação afetiva, social e familiar. Tá? Então, como esse aluno o histórico dele, ele é interessado, fica quieto na sala de aula, passou a participar das aulas expositivas. Quando a mãe veio conversar comigo, expôs que ele fica mais tempo na casa da tia e de mais idade, para lhe fazer companhia. A mãe me parece consciente da necessidade do atendimento. Apresenta também traços de anemia falciforme, não faz nenhum atendimento e não toma nenhum medicamento atualmente. Tá? Eu acredito que aqui só faltou falar um pouquinho de como foi a vida anterior na escola dele, né? Como que ele tenha sido quando ele entrou na escola, quais as dificuldades apresentadas no início da alfabetização, que ele é um aluno do 9º ano, né? Então, como foi esse início? Depois, o item 2, relacionamento do aluno na escola onde está matriculado, com professores e colegas. Então, durante o intervalo, tem alguns amigos com os quais fica conversando ou brincando com os mesmos. Até mesmo com os alunos da sala de recursos que vêm em horário contrário para atendimento. Então, descreveu aí como esse aluno age aí na escola. Relacionamento com o grupo social. Tem bom relacionamento com a família, colegas e vizinhos, gosta de ficar na casa da tia e jogar bola e jogos no celular. Tá? Então, percebe-se, embora ele tenha esse contato com os amigos, ele prefere ficar, depois nós vamos ver que ele fica mais tempo na casa da tia. Então, ele não é uma criança que tem tantos amigos assim, né? Embora tenha um bom relacionamento. Interação do aluno com o professor especializado. Realizou a avaliação sem reclamar, de forma consciente, corretamente, apresentando poucos erros, mais de organização, regras ortográficas e produção textual. Tá? Então, aqui descreveu, né, como foi a avaliação. Aí, a avaliação do professor especializado. Tá? Esse é um anexo que eu peguei de uma professora, tá bom, gente? Eu só acrescentei algumas coisas aqui antes para falar com você. Então, comunicação. Então, o aluno é questionador, tem clareza na fala, sua comunicação é respeitosa com todos, porém tem dificuldade de relatar fatos na ordem dos acontecimentos. Então, ele já apresenta um certo comprometimento na comunicação, embora ele fale claramente, assim, não haja troca de palavras, não gagueje, às vezes ele troca aí a ordem dos acontecimentos, tá? Autocuidado e vida no lar. Ele é independente, tem autonomia quanto aos cuidados pessoais, sempre está com roupas limpas, materiais escolares sempre em ordem e organizado. Habilidade social. Sua vida no lar é normal, consegue ajudar sua tia em pequenos afazeres dentro de casa, gosta de ficar na casa da tia. Ele só vai para a casa dos seus pais para dormir. Então, ele tem um comprometimento aqui nas habilidades sociais. Faltou descrever um pouquinho mais aqui esse relacionamento com a tia, com a família, mas ele percebe que ele não tem um envolvimento com os demais colegas aí, que aparentemente ele só fica na casa da tia, tá? Por isso que eu falo que quando a gente vai descrever esses itens, a gente tem que pôr o máximo de informação possível, porque isso vai auxiliar em relação ao que vocês têm para preparar para eles em relação ao anexo 2. Tá? Não possui noção de seus deveres, direitos e deveres, e questiona as regras e alguns deveres. Quer dizer, ele ainda não tem noção daquilo, apesar de estar no 9º ano, ele não tem essa consciência aí de direitos e deveres. Também faltou descrever aqui um pouquinho mais sobre as habilidades aí do desempenho na comunidade, tá?
Independência na locomoção. O aluno tem autonomia e independência para o seu deslocamento dentro da cidade. É aquilo que você disse, Irene. E, ó, ele é um aluno ano, ele é um aluno maior, ele já consegue fazer esse deslocamento, mas de que forma ele conseguiu essa autonomia, né? Saúde e segurança. Tem a noção de autonomia quanto à sua segurança, mas de como ele tem essa noção? Tá, então perceba que eu quis pegar um anexo real, não um que eu construí, para que vocês mesmos vejam e analisem como é feito essa descrição por vocês. Isso não é um ou outro, tá? Não estou apontando ninguém aqui em relação se está certo ou se está errado. Se a gente for ver, tá, não existe certo ou errado. Existe aquele que é mais completo e aquele que é menos completo. Tá? Então, quanto mais completo for o anexo 1, mais condição você vai oferecer tanto para o professor regular como para você mesmo em relação à elaboração das atividades. Tá? Então, não pense que o professor que eu peguei esse anexo, não pense que está certo, que eu estou falando que está errado, não é isso. É que às vezes ele está mais completo ou menos completo. E o que eu quero deixar assim claro é que vocês façam o mais completo possível. Tá? Esse é o meu objetivo. Quando a gente terminar essa formação, vocês tenham em mente que esse documento ele precisa ser o mais completo possível. Tá? Então, aí, habilidades acadêmicas. Demonstra interesse nas atividades propostas, consegue focar sua atenção por pouco tempo, apresenta a autonomia necessária para a realização de algumas atividades propostas sozinho, localiza-se no tempo e no espaço, realiza somente a adição de forma correta. Então, percebe-se que ele tem aí dificuldade em relação à matemática, né? Pouca interação aí, se prende, né? Muito pouco, em pouco tempo na atividade. Então, mas faltou aí também escrever mais coisas em relação à resolução de problema, como é a questão do esquema corporal. Então, não é que esse documento esteja errado, não é isso, tá? Ele está incompleto, falta mais informações. Lazer, gosta de jogar bola e videogame, ok? Então, aí, considerando a avaliação pedagógica realizada e a definição acima, conclui-se que o aluno necessita de acompanhamento especializado, pois apresenta comprometimento nos seguintes comportamentos adaptativos. Então, desses que a gente apresentou, quais são? Comunicação, desempenho em comunidade, habilidades acadêmicas. Então, a gente lista, além das habilidades aí acadêmicas, os outros comprometimentos aí, tá? A observação. Ele é alfabetizado, necessita de atendimento para as correções ortográficas, regras quanto à função textual, interpretação, subtração, multiplicação, raciocínio lógico. O atendimento deve ser se dar de forma sistematizada, sempre que possível concreto e sempre que possível no concreto e depois no caderno logo em seguida. Tá? Então aí a professora já descreve quais são as condutas, o que deve ser feito com esse aluno e também na questão de como trabalhar com ele, né? Trabalhando pelo concreto. Habilidades que ele possui, ele está alfabetizado. Mas e as habilidades acadêmicas que ele quais outras habilidades acadêmicas ele possui, tá? Aí depois as habilidades que desenvolver na sala no atendimento pedagógico especializado, ou seja, na sala de recursos, o que vai se desenvolver com ele, tá? Então lá necessita de atendimento para correções ortográficas, tal, é aquilo que já está descrito ali. E as demais habilidades do comportamento adaptativo. Então, vocês, como professor da sala de recurso, precisam ajudar esse aluno a desenvolver quais das habilidades lá do comportamento adaptativo que ele não tem, vocês precisam ajudá-los a desenvolver na sala de recurso, tá? Aí, de que forma que o atendimento vai ser feito? 2 vezes por semana, com duração de 2 horas, tal, e 2 aulas, e o atendimento será realizado em grupo. Então, percebam que esse documento ele precisa estar o mais completo possível, tá? Para que vocês consigam avaliar a questão do atendimento dele mesmo. Tá? Aqui tem um outro,
e que também descreve um pouquinho sobre a criança, tá? Perceba que aqui ele já está um pouco mais completo. Tá? Tem um grupo social, tem amigos, participa na vida em família, tem 2 irmãos, a interação com o professor, né, questionou porque estava naquela sala, realizou as atividades com atenção sem problema. Então, aqui o professor já consegue descrever um pouquinho melhor, tá? Expressa com desenvoltura, leitura, não obedece à situação de pontuação, mas entende o que lê. Vida do lar, realiza as atividades sozinha. Então, a comunidade conhece as regras, mas não obedece. Então, ele tem um comprometimento aí, ele precisa ter essa noção de obediência. A locomoção, a mãe que transporta esse estudante. Então, essa autonomia precisa ser conquistada. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, que o anexo 1, ele precisa estar completo, tá? Mais uma vez, eu informo, eu quero reforçar bastante isso. Não é que o que vocês façam esteja errado, não é isso. É que ele precisa estar mais completo possível, tá? Alguma dúvida? Até aqui? Gi. Querem falar alguma coisa? Gi, Oi. eu estou tendo bastante dificuldade de fazer a avaliação, principalmente na habilidade acadêmica, online. Muita dificuldade mesmo, porque nós estamos atendendo só online, o recurso nosso não está presencial. Isso. Sim. E eu estou tendo bastante dificuldade, porque online fica praticamente impossível, né? Porque você tem que fazer as perguntas. E para fazer a avaliação das habilidades acadêmicas, o que ele conhece, o que ele não conhece, está sendo bem difícil. Então, esse momento que a gente vive, Gra, e as demais meninas, é um momento diferente, né? Então, a minha orientação, eu não sei se a Ana Olímpia concorda comigo, é que assim que essas aulas retornarem online, do presencial, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é essa avaliação inicial aí, tá? Porque assim, a gente pode orientar, você envia uma avaliação, por exemplo, uma avaliação diagnóstica para os pais para responder, a criança responder. Mas a gente não tem certeza se essa criança respondeu sozinha, né? Se houve o auxílio dos pais. Então, a gente vai trabalhando com aquilo que tem. Se o que você, por exemplo, você mandou uma avaliação diagnóstica, né? Deixa eu pausar aqui, peraí. Deixa eu parar aqui. Você mandou uma avaliação diagnóstica, você vai preparar a sua aula, sua atividade para esse aluno a partir daquilo que você tem dele, tá? Mesmo que ele nunca foi aí, você não fez essa avaliação, essa entrevista com os pais e tal, mas você vai trabalhar de acordo com essa avaliação diagnóstica que você fez. Quando as aulas retornarem presencial, aí sim você vai ter que fazer essa avaliação inicial com esses alunos para ter essa certeza do que você está trabalhando com ele seja o real dele. Sim, tá? Refazer, né? Refazer. Lembra que a gente já falou isso lá no outro TPC? Que quando Sim. as aulas retornassem, essa avaliação inicial teria que ser feita novamente, né? Para que a gente avalie a extensão do dano aí dessas aulas online. Se houve, eu acredito que nossos alunos tiveram um retrocesso aí na aprendizagem. Tá? Sim. Porque eles são crianças que precisam de rotina, precisam de ter um suporte maior. E a gente sabe que nas atividades em casa, muitos dos pais não conseguem dar esse suporte que nada substitui o professor, né? E eu acredito que eles retrocederam bastante. Então, quando retornar as aulas aí presenciais, a primeira coisa que vocês que estão no remoto tem que fazer é refazer essa avaliação inicial. Na verdade, Gi, uma dificuldade que está acontecendo com toda a rede. Os alunos das salas regulares que não têm a deficiência, o que as escolas têm a preocupação? A AP, as avaliações externas,
também não, elas estão mascaradas. Eles não sabem o que foi feito pelo aluno e o que não foi. Então, são resultados mascarados. Aí nós vamos conseguir detectar isso só quando retornar para o presencial mesmo. Então, é um problema no momento para todos. Que a defasagem vai realmente acontecer, né? Para todos, porque por melhor que nós estejamos fazendo nesse período remoto, não é igual como a ação do professor ali junto ao aluno, né? É uma judiação. Pode continuar, obrigada. Por mais completa que a anamnese seja, quando volta na mão do professor, nós não estamos conseguindo preencher com a anamnese que volta o que está pedindo no anexo 1. Então, essa é a dificuldade, entendeu? Gi, tá mudo, o microfone tá fechado. Tá. Eu caí. Eu não ouvi o que você disse, Ana. Na hora que você começou a falar, eu caí. A conexão aqui na diretoria caiu um pouco e aí eu desconectei. Não, eu apontei o cenário atual das aulas remotas. É uma preocupação das salas regulares também, com as avaliações externas, que os resultados são mascarados. Agora, essa anamnese que os especializados fazem é mais complicado ainda, né? Porque não é apenas um resultado, seria um cenário do seu aluno. A gente entende isso, mas infelizmente Então, nós vamos ter esse resultado mais concreto só quando as aulas retornarem então às vezes, presencialmente. naquela avaliação que vocês fizeram, alguém de vocês, eu não me lembro quem, perguntou, né, como avaliar o aluno, como enviar atividades para os alunos se nunca viu o aluno na sala de recursos. A princípio, é fazer isso que eu disse, aplicar uma avaliação diagnóstica aí, mínima, para ver o que retorna e, a partir daí, preparar atividades em cima daquilo que retornou para vocês. Mas isso não garante que seja o real do aluno. Então, assim que voltar, né, as aulas aí que vocês estiverem atendendo presencialmente, retomar o anexo 1 aí para poder trabalhar. Eu sei que tem professores que estão em trabalho remoto por conta de ser do grupo de risco, mas também esses que já voltaram, que já estão no atendimento presencial, é o momento de estar retornando aí nesse anexo 1 e reavaliando essa criança em relação à aprendizagem, tá? Vou voltar a compartilhar a tela aqui, porque como eu caí, caiu tudo aqui o negócio, tá? Deixa eu... Poxa, cadê? Aqui. Então, alguém mais quer falar sobre o anexo 1? Então, vamos lá, para o anexo 2, né? Que é o PAI. O PAI segue as mesmas orientações em relação ao anexo 1. Uma coisa que eu queria deixar observado aqui com vocês é que os promotores, juízes, aí, os que atendem, o pessoal do Ministério Público, eles têm pedido toda a documentação em relação ao... Quando chega alguma demanda lá para eles em relação à educação especial, eles têm pedido para a escola, para a gente aqui na diretoria de ensino, o que foi feito para esse aluno. Inclusive, eles já têm esse conhecimento aí do anexo, esse anexo 1, que é o anexo 2, que é o plano de atendimento individualizado. Então, essa documentação ela precisa estar em dia, tá? Que caso ocorra do Ministério Público solicitar essa documentação, a gente tem que enviar, tá? Esses dias atrás aí aconteceu de estar pedindo aí
eu tive que pedir para a escola a documentação do aluno, né, o que a escola tinha feito para esse aluno, para ser enviado lá para o juiz, para o promotor, tá? Por conta desses atendimentos. Então, tem muita solicitação. Aqui na nossa diretoria não é tanto, mas nós temos casos de solicitação de professor auxiliar, solicitação de recuo de matrícula, e tudo isso envolve documentação de aluno. Então, o que a escola tem feito? E esse plano de atendimento individual é o plano de aula de vocês, tá? Vocês não têm que fazer aquele plano de aula como os demais professores. Por quê? Porque cada aluno tem o seu plano de aula. E esse plano é descrito aí no plano de atendimento individual, tá? Então, ele tem que constar toda a identificação aí do aluno, a escola da sala de recurso, a escola da classe comum, o ano, série, data de nascimento, enfim, toda a qualificação do aluno aqui, tá? E depois, indicar quantas vezes por semana o aluno receberá o atendimento especializado e o respectivo horário. Ele tem que ser o real, tá? Aquilo que está... É uma coisa que a gente sempre falou agora nesse período de afastamento, não, porque por conta das aulas não presenciais. Mas uma coisa que a gente tem que pensar quando retornar à aula aí é fazer o horário de acordo com o que está na sede, tá? Porque o que acontece? Envolve várias outras situações. Às vezes a criança, ela tem o cuidador e a gente pega tudo pela sede, horário. Os dias da semana não, porque lá na sede ainda não dá para apontar somente os dias da semana quando a gente puxa a ficha de matrícula. É uma coisa que a gente tem pedido para a equipe de São Paulo, para que seja o mais real possível. Mas o horário, lá das 14 às 15h40, o horário tem que ser o real, tá? Porque aí, a partir daí que a gente consegue elencar um monte de outras situações, não só atendimento na sala de recursos. Então, quando a gente descrever o horário dessa criança aí nesse item, ser o horário o real, e esse real tem que bater com a sede, tá? Então, descrever as habilidades que o aluno já desenvolveu, então eu descrevo ali o que ele já consegue fazer, tá? E descrevo quais as habilidades a serem desenvolvidas na sala de recurso a curto, médio e longo prazo. Quais as estratégias e as atividades que eu vou desenvolver com ele, e eu faço a observação que eu achar relevante aí. Então, esse é o plano de aula de vocês, tá? Vou mostrar um também aqui. A professora, ela fez uma adaptação em relação a esse curto e médio prazo do que ele já desenvolveu, tá? Que facilita aí na hora de que vocês tenham uma noção ali, né, do aluno, do que precisa ser feito, fica mais fácil a visualização. Então, o aluno frequentará a sala de recurso para superar as dificuldades e continuar evoluindo na construção do conhecimento. Então, descrição das potencialidades do aluno, ou seja, descrever o que ele já consegue. Então, isso aqui o aluno já consegue desenvolver, percepção, memória visual, a memória auditiva, né? A linguagem, o que ele já consegue, a linguagem escrita, o que ele já consegue, em relação aos numerais. Aí, a descrição das habilidades a serem desenvolvidas pelo aluno a curto, médio e longo prazo. Então, das habilidades lá, além dessas habilidades acadêmicas, das habilidades lá do comportamento adaptativo, quais eles precisam desenvolver a curto, médio e longo prazo. Então, tá lá, comunicação a longo prazo, autocuidado. São todas as habilidades que, ao longo do tempo, ele precisa desenvolver, tá? Depois, as habilidades a serem desenvolvidas na sala de recurso, em relação às habilidades acadêmicas. Então, o que ele precisa fazer a curto, médio e longo prazo? Então, o que eu consigo fazer com ele? Memória auditiva e visual, isso eu vou trabalhar a curto prazo. As outras habilidades a longo prazo, ou seja, são atividades que vão demorar, habilidades que vão demorar um pouquinho mais de tempo para ser desenvolvida com esse estudante, tá? Se o estudante realiza algum outro acompanhamento, não realiza, as estratégias, tá? O que ele vai, como o professor vai trabalhar com ele, os recursos,
e as observações relevantes. Então, esse é o plano de aula de vocês, tá? Se vocês quiserem fazer nesse esquema de tabelinha aí, o que ele precisa desenvolver a curto, médio e longo prazo, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, ao invés de escrever, não tem problema, tá? É uma forma de facilitar aí a visão de vocês em relação ao que precisa ser desenvolvido, tanto das habilidades do comportamento adaptativo, quanto as habilidades acadêmicas aqui. Tudo bem? Alguma dúvida em relação ao anexo 2? Oi, Gi. Oi. Oi, pode falar. Oi, Gi, é a Rose, aqui de Donda. É que eu estou logada com o aplicativo da Gi. Não, tudo bem. O meu não consegui acessar. Não conseguimos acessar. Tá. Ó, Oi. vou abrir a nossa câmera aqui, que estou eu e a Raquel. Estamos aqui juntas. Peraí, então, deixa eu descompartilhar aqui. Deixa eu descompartilhar para eu ver vocês. Só um minutinho. Tá bom. Tudo bem? Oi, Gi, meus amores, que saudade tudo bem? de vocês. Também, estamos com saudades. E você Tudo fugiu, bom, meninas? Bom vocês dia. duas fugiram da raia, né? Estamos aqui quietinhas. Oi. Gi, esse modelo que você acabou de apresentar, eu não tenho, né? A gente, acho que você também não, né, Raquel? Também não tem. Vê pra gente esse modelo muito bacana. Tem como mandar um modelo desse? Eu mando, na hora que eu for mandar o material da OTPC, eu mando, tá? É que eu achei que ele tem os mesmos itens lá do que está proposto na resolução, na instrução CEGEP. Eu achei ele mais assim, que facilita a questão visual ali, que precisa ser trabalhado a curto, médio e longo prazo. Então, eu acho que facilita na hora para vocês mesmos em relação a isso. Tá? Muito bacana, eu achei muito legal. Então tá ótimo. Tá. Duas fujonas. Legal mesmo. Então a gente aguarda. Oi, Gi. Tô de olho, viu? Essas duas fujonas. Estamos aqui. Eu nem falei nada para ela. Como é que você está falando que ela é fujona? Bonita. Quietinha aqui, Gi. Mas, olha, estamos à disposição. Qualquer coisa, só nos gritar. Tá bom. Então, vamos beijo, lá. Gi. Beijo. Tá bom, amor. beijo. Alguém mais quer falar? Então, a Irene de novo. Eu tenho o hábito de fazer realmente essa parte eu faço assim, só que eu sou mais minuciosa. Às vezes eu coloco assim, o que eu vou trabalhar, eu faço de assinalar curta, médio e longo prazo, mas eu coloco assim, campo aditivo, se eu vou trabalhar resolução de problema, curta, médio e longo prazo, se eu vou trabalhar numerais a curta, médio e longo prazo, eu já tenho essa prática, depois eu vou até socializar no grupo. Isso, Irene, socializa. Não, perfeito. É aquilo que eu disse, né? Quanto mais minucioso, quanto mais detalhado for as informações, fica mais fácil para quem, por exemplo, chega alguém que é leigo, não conhece, né? Se ele pega o documento, ele consegue ver a vida do aluno nesse documento, tá? Relatório, quando a gente recebe relatório de escola, que eu oriento, é que ele descreva essa criança, né, no documento, porque aí eu consigo enxergar essa criança, né, através do relatório. E a gente não consegue, por exemplo, eu não consigo ver todas as crianças que são atendidas por vocês, mas pelo relatório eu consigo ter uma noção do que vocês atendem, tá? Vou compartilhar a tela de novo, para a gente continuar. Alguém mais? Então vamos lá. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o registro de adaptação curricular. E eu quero fazer um apontamento aqui. E eu não sei se a Ana Olímpia vai querer reforçar o que eu falo. Ela vai concordar comigo. Meninas, não é para vocês fazerem a adaptação curricular.
tá? É o professor da sala de recurso, da sala regular, que precisa fazer a adaptação curricular. Vocês estão na escola para ser o apoio, o suporte, mas quem faz a adaptação curricular, por quê? Não é porque a gente quer passar o serviço, não é isso. Quem tem conhecimento das habilidades a serem desenvolvidas para a série dentro do seu componente curricular é o professor. Quem vai aplicar essas atividades é o professor. Então, não é para vocês prepararem. É lógico que vocês estão aí na escola, vocês são um suporte para o professor, tá? É para vocês que eles recorrem. Só que eu sei, já vieram, alguns coordenadores já me disseram que tem professor da sala de recurso fazendo adaptação curricular. E não é. Por quê? Porque vocês não têm o conhecimento da habilidade que é para ser desenvolvida por esse aluno, tá? Vocês têm o conhecimento da habilidade da sala de recurso. O professor tem o conhecimento da habilidade de língua portuguesa, ou de língua portuguesa, de matemática, professor de matemática, química, física, enfim. É ele que vai fazer a adaptação curricular. Porque senão fica aquela história assim, o aluno fazendo uma atividade que não é o mesmo assunto da sala. Isso não é adaptação curricular. Não é um currículo à parte, né? A adaptação curricular é o próprio currículo paulista, trabalhado ou adaptando a habilidade para esse aluno, ou adaptando o objetivo, a estratégia, enfim. É o mesmo assunto, né? E, inclusive vai ter na primeira semana de julho, vai ter um ATPC onde eu vou dar a devolutiva lá daquele ATPC que nós fizemos sobre o transtorno do espectro autista, e eu vou falar um pouquinho de adaptação curricular, tá? Então, a adaptação curricular, ela tem que ser baseada no currículo paulista. Inclusive, nós tivemos uma reunião essa semana no Limp e Eu, da APAE. Inclusive, na APAE, o currículo funcional, ele tem que estar de acordo com o currículo paulista, tá? Porque é o currículo do Estado de São Paulo. Então, não tem por que eu criar um outro currículo para os alunos da educação especial. Então, eu sei que vocês fazem na maior das intenções, das boas intenções aí, ajudando o professor, mas quem tem a capacidade para fazer a adaptação curricular, baseando-se no currículo paulista, é o professor especialista do componente curricular, tá? Vocês são o apoio, vocês devem ajudar sim, mas não fazer por eles, tá? Então, antes, só um puxão de orelha aí, que acho que a Anoling também vai corroborar, vai confirmar o que eu estou falando, tá? Sim, sim, é importante que eles façam. Vocês são o apoio, vocês vão dar suporte para que eles realizem o que precisa. Ó, esse aluno consegue isso, isso e isso. A adaptação é do professor. Então, vamos lá. Então, o registro de anexo, o anexo 3, que é o registro de adaptação curricular, esse registro, todos os alunos com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, ele tem que ter no prontuário, todos, tá? Por quê? Ele é que garante que esse aluno vai ser avaliado de acordo com a adaptação curricular. Lá na resolução 68 deixa bem claro que a avaliação do estudante segue os mesmos critérios dos demais estudantes, baseando-se na adaptação curricular. Então, de que maneira que eu vou avaliar esse estudante? Através desse registro de adaptação curricular, daquilo que foi proposto para esse estudante. Então, aqui tem toda a qualificação dele, identificação, nome, data de nascimento. O professor faz, o professor da disciplina, o componente curricular, tá? Então, o que tem? Não é um bicho de 7 cabeças esse registro. Por quê? Porque eu vou descrever o que eu espero, qual a expectativa de aprendizagem para a sala, né? O que eu vou trabalhar, quais as habilidades que eu vou trabalhar com a sala, com esses alunos aí da sala regular, com todos. Depois, qual a expectativa e quais as habilidades que eu vou trabalhar com o meu aluno lá, com o meu estudante com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista. Depois, quais as estratégias que eu vou utilizar com a sala de uma maneira geral? Né? De que forma eu vou trabalhar com a sala de forma geral? E depois, de que maneira e quais as atividades que eu vou utilizar com esse meu estudante que tem a deficiência?
e a avaliação desses resultados de encaminhamento. Então, como é que eu vou? Como é que ele foi? Ele desenvolveu de acordo, né? Ele vai precisar retomar esse assunto. Se ele conseguiu desenvolver, de que maneira ele desenvolveu? Com apoio, sem apoio? E aí, a partir do que está descrito aqui, é que eu vou avaliar se ele, com conceito, com uma nota satisfatória ou insatisfatória. Então, é a partir do registro da adaptação curricular. Não é a partir da expectativa de aprendizagem da sala. É ele com ele mesmo. Mas o currículo é o mesmo currículo, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, de um anexo 3, que vocês vão ver que é a mesma, que às vezes o professor trabalha a mesma habilidade, mas com alguns pontos, né? É o mesmo currículo, o mesmo assunto, só que específico para esse aluno. Então, lá, a expectativa de aprendizagem, a situação de aprendizagem em né, que é habilidades, inferir elementos da narrativa, reconhecer elementos, produzir texto e analisar o foco narrativo. Este é a habilidade, a estratégia, o que eu espero que eu desenvolver com a sala toda, né? Agora, com o meu aluno lá, com o Joãozinho, que tem deficiência intelectual, eu quero só que ele identifique os elementos da narrativa. Então, percebam que eles vão estar trabalhando narração, todos eles, mas dentro com o meu estudante lá de deficiência intelectual, eu quero que ele só encontre ali, identifique os elementos da narrativa. Quem são os personagens, onde aconteceu, como aconteceu, quem é o personagem principal, né? Então, eu vou identificar ali os elementos da narrativa. Aí, na estratégia com a sala de aula, eu descrevo ali o que eu vou fazer com a sala de uma maneira geral, tá? E depois, com o meu aluno, o que eu vou trabalhar com ele. Então, eu vou explorar a leitura de texto, mostrar a diferença de um e de outro, né? De um texto narrativo com outro texto que não é narrativo. Exemplificar com outros textos narrativos, ou seja, novela, desenho animado, enfim, outros exemplos aí de textos narrativos, tá? E posso trabalhar com agrupamento produtivo, se o aluno não consegue escrever, explorar a oralidade. Então, isso eu descrevo aqui as estratégias que eu trabalhei com o estudante com deficiência intelectual e avalio se ele foi bem ou não ali de acordo com o que eu propus para ele. Então, esse registro é o registro de adaptação curricular. Então, eu quero que vocês sejam também essa ponte na escola para falar, para explicar o que é essa adaptação curricular e o motivo, né? Porque às vezes o professor não entende que é ele que deve fazer essa adaptação curricular, porque é ele que conhece a habilidade a ser desenvolvida, tá? Então, a habilidade ela tem que ser trabalhada. Por exemplo, eu tenho lá 5 habilidades para a sala nesse bimestre. Só que eu não vou com o meu estudante, eu sei que as 5 habilidades não vai ser possível. Então, eu trabalho eu trabalho uma habilidade, as 5 habilidades, mas de forma parcial, né? Então, cabe ao professor ali da sala regular medir aí até que ponto vai ser trabalhado, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, eu mostrei aí para vocês os exemplos, alguns exemplos dos anexos 1, 2 e 3, tá? Aqui estão as referências bibliográficas, certo? Deixa eu pôr no modo apresentação. Da onde tirei, que é a resolução 68, não estou inventando a roda. Isso tudo foi tirado de legislação e de documento oficial da Secretaria da Educação. E tem o site, uma coisa, finalizando aí a apresentação, tem o site da Educação Especial e o blog, onde tem várias informações que vocês conseguem tirar de lá, material de estudo. Tem o blog, onde eu tenho divulgado as boas práticas. Então, se vocês tiverem boas práticas, desde que tenha direito de imagem, tá? Vocês me mandem, que eu publico no blog, para que as outras diretorias, porque esse blog está no site da Diretoria de Ensino, né? O link para o site
para o blog, tá? Na diretoria de ensino. Eu tenho divulgado também no grupo de PCNP do Estado de São Paulo o blog. Então, a gente percebe que tem várias pessoas do Estado entram para ver. Então, é uma forma de divulgar o trabalho de vocês. Então, se vocês tiverem, podem me enviar que eu publico e aviso vocês, tá? Mas lembrando que tem que ter o direito de imagem. E eu preciso que vocês preencham o questionário, tá? Do Forms, avaliando essa formação e elencando lá quais os outros temas que vocês gostariam que fosse trabalhado. Tem através do QR Code ou através do link aí, certo? Vou descompartilhar aqui a tela. E para a gente conversar um pouquinho, que eu e a Ana Olímpia temos alguns assuntos ainda para falar com você. Já descompartilhou a tela, né? Vocês têm alguma dúvida em relação ao que foi trabalhado? Não? Eu queria, assim, ouvir de vocês agora um pouco como é que está sendo esse atendimento, e o atendimento de vocês. Vocês estão encontrando alguma dificuldade, além da dificuldade aí de ser remoto, para quem está remoto? Vocês querem falar alguma coisa? Tá tudo certo? Tá tudo ok? Não tem problema? Gislaine. Oi. Gislaine. Oi. Eu acho que tudo se resume numa palavra: persistência. Uhum. Conversa toda semana, não foi buscar atividade, a atividade está na secretaria, envia foto para a mãe, no caso, né? Uhum. Cada um tem a sua individualidade, mas persistência. Eu acho que essa resposta, essa palavra resume bem o que a gente tem tido nesses meses aí. Para alguns não é o que é para ser feito, certo? O próprio coordenador já falou, não é para levar na casa da criança, mas algumas crianças a gente tem feito isso, uma troca, ou a mãe busca em casa, ou eu levo na casa da mãe. Isso não é para todos, para alguns. Mas se eu quero que o aluno tenha um rendimento, que ele tenha alguma atividade, então a gente tem que se virar nos 30, né, para isso acontecer. E eu sei, nós sabemos, né, Ana Olímpia e eu sabemos que só não está pior porque tem vocês, tá? Porque eu imagino, as crianças do regular, que não tem nenhuma deficiência, a gente já imagina o estrago que vai ser esse afastamento aí por tanto tempo. Imagine as nossas crianças que têm essa dificuldade bastante acentuada aí, em relação a tudo, a aprendizagem, a rotina, ao convívio social. Então, o que a gente vai precisar ter aí nesse momento de retorno é muita paciência, porque a gente vai ver muita coisa aí que a gente perdeu aí, acho que uns 10 anos de inclusão, nesses 2 anos de afastamento, tá? Alguém mais quer falar? A Lucy estava com a mão levantada. Lucy, bem-vinda ao nosso time de especiais. Obrigada. Eu vou aproveitar para tirar minhas dúvidas agora, então, Gi. Com relação a essa avaliação inicial, ela deve ser realizada, igual no meu caso. Aqui é com o professor regente e o meu acompanhamento, ou essa avaliação inicial referente ao anexo 1, ela é feita com um professor especializado da sala de recursos para onde meu aluno vai ser encaminhado. Fiquei com dúvida com relação a essa avaliação. Vai ser encaminhado para uma escola, não vai? A professora especializada vai fazer essa avaliação lá com ele. São os seus alunos autistas? Eu tenho um aluno autista e tenho uma aluna com baixa visão. Então, eles já estão com matrícula na sala de recurso? Então, ainda eu acredito que não. Tá, então você tem que pedir para a família procurar a escola para fazer a matrícula. Na sala de recursos de autista, eu acho que tem uma turma só que tem vaga, uma ou 2 turmas, não sei. Parece que eu e a Ana Olímpia estava vendo pela sede, acho que tem. É isso, né, Ana? 2 turmas, né, que tem vaga?
Isso, Uma de isso. manhã e uma tarde, né? Até eu verifiquei por causa do Miécio mesmo. E a baixa visão, eu não sei se as duas turmas estão atribuídas. Elas estão atribuídas, Gra? Não, somente a turma da manhã que está isso. Então, a turma da tarde não tem especialista. Essa sua aluna baixa visão, ela estuda que período? No período da tarde. Então, ela consegue fazer. Tem vaga na sua sala, não tem, Gra? Sim. Então, ela consegue fazer essa matrícula. Você já pega aí lá no Miécio essa aluninha, baixa visão, que está precisando fazer a matrícula, tá? E aí, Luci, esses professores que vão atender os seus alunos, eles vão fazer essa avaliação inicial, tá? Certo. O que acontece? Hoje a gente já não tem mais, né? Mas teve uma época que a gente tinha uma equipe que avaliava, vinha avaliar se o aluno era da educação especial ou não. Hoje não tem mais. E aí a gente pedia para o professor coordenador, junto com o professor da sala de aula, elaborar esse anexo 1 aí para a gente encaminhar para possível dúvida aí em relação à caracterização. Mas hoje isso não acontece mais, tá? Infelizmente a gente perdeu a equipe que fazia a avaliação. Vinha a psicóloga, a fono, vinha uma equipe de Marília, na verdade, que fazia essa avaliação e era baseado no anexo 1 que o coordenador fazia junto, quando não tinha especializada, o coordenador fazia junto com o professor especialista aí, ou dos anos iniciais, que é o professor da sala, ou com o professor, por exemplo, de língua portuguesa ou matemática. Mas isso não acontece mais. O que você precisa estar atenta aí em relação aos seus alunos é o anexo 3 de adaptação curricular, tá? Esse, independente se o aluno é atendido na sala de recurso ou não, se ele está caracterizado como deficiente intelectual ou como transtorno do espectro autista, ele precisa ter esse registro de adaptação curricular. A escola precisa oferecer adaptação curricular para esse estudante, tá? Os baixa visão e deficiente auditivo, eles não têm esse registro, por quê? Porque não é uma adaptação curricular, é uma adaptação de acesso ao currículo, tá? Libras, ou no caso do deficiente auditivo, e o Braille ou material ampliado no caso do deficiente visual. Certo? Entendi. Gi, deixa eu te... Não, a dúvida que eu tinha, você já respondeu com essa informação que você acabou de me passar. Essa aluna que eu tenho, que é com baixa visão, o material que nós utilizamos com ela são materiais ampliados. Isso. Tá. Eles vão receber do tablet. O tablet já chegou aqui na diretoria de ensino, só que ele precisa ser patrimoniado. E esse patrimônio vem de São Paulo, e a gente não recebeu o patrimônio ainda para disponibilizar. Então, eu só posso entregar para o aluno quando eu tiver esse número de patrimônio. Então, tem um pouquinho de paciência, mas o tablet chegou, mas a gente está esperando esse número de patrimônio para poder disponibilizar para os alunos baixa visão, tá? Cada aluno baixa visão vai receber um tablet, e esse tablet vai ser para ser usado na escola e em casa, tá? Então, com essas duas famílias, eu vou estar fazendo algumas orientações, e a própria família que procura a escola por onde a criança será atendida na parte especializada. E quais são as duas escolas que eu peço para a família procurar, então? A autista é o Fernando Costa e baixa visão é o Fernando Costa. A Grazi. A Grazi de baixa visão, e a autista tem a Grazi e a Sui. Uma das duas que vai atender a sua criança autista. Tudo bem, então. Tá? Muito obrigada pelas orientações. Ok. Ana, eu queria ver com as meninas da classe hospitalar estão aí? A Isamara tá? Eu vi a Michelle e a Isamara, eu não vi a Roselaine. Não, acho que a Roselaine ela vai assistir depois, que ela me disse. Meninas, como Bom que dia. tá? Bom dia.
Uma das nossas próximas formações, a gente está pensando em abordar a questão da classe hospitalar. Eu queria saber de vocês como é que está o atendimento, como é que vocês estão fazendo. Nossa, sempre quis trabalhar em classe hospitalar, gente, não sabia que aqui tinha. Adoraria trabalhar. Vou estar repensando para o próximo ano. Isso, nós temos 3 classes no Hospital Clemente Ferreira, tá? Que atende os estudantes que são moradores de lá, que têm a deficiência intelectual, mas atendemos também os alunos que estão em tratamento para dependência química. Tá? E eu queria saber da Michele e da Isamara como é que está a questão, o número de alunos, está tudo organizadinho como a gente tinha combinado. Bom dia, Gi. Bom dia. Quem que é, Michele? Isso, é a Michele. Oi, amor. A gente está atendendo remotamente, né? A cada 15 dias a gente leva atividade, foi combinado com a direção da escola e com o hospital, né? Com a Marli, que é responsável. Certo. A clientela lá era 16, agora diminuiu para 10, né? Por conta das restrições que tem que ter dentro do hospital, né? Uhum. Aí a gente leva atividade, os meninos produzem, a gente dá uma devolutiva para eles, né? Corrigindo as atividades. Esse número de alunos, vocês 3 estão com 10 ou tá? Não, eu e a Isamara dividido, né? A gente nós somos a dependência química. E a Roselane está com os internos, é isso? Eu creio que sim. Agora, o dela não sei a quantidade. Só que tem vez que às vezes passa de 10, né? É porque a maioria dos meninos que estão entrando, Gi, é judicial, então eles estão demorando um pouco para sair. Entendi. Então vocês estão com a dependência química e a Roselane está com os internos. Isso. Ah, tá. E a questão de envio de documentação para as escolas? A gente vai lá no hospital, a gente combinou um dia da semana com a Marli, a gente vai lá e retira, né? A gente pede por telefone pro núcleo de informações e a gente retira, né? E vocês continuam mandando por e-mail, igual a gente combinou. Isso, quem envia é o próprio hospital. Ah, então tá bom. Então tá só redondinho. Isso. O relatório também, quem envia é o hospital. Ok. Ana, você quer colocar alguma coisa? Não. Saber mesmo como estão procedendo, né? Então tá bom. Meninas, vocês têm mais alguma dúvida? Querem colocar mais alguma coisa, falar? Eu acho que acho que nem sei se todos vão gostar. É assim, uma coisa que eu achei interessante, Gi, é a questão da verba para a educação especial. A Escola Antônio Francisco recebeu uma verba, eu achei, assim, por parte da gestão, da direção da escola, muito legal, fez ali a lista de material, perguntou se a gente queria agregar mais alguma coisa, que a gente iria comprar para melhorar a sala de aula, e eu achei isso, assim, extremamente positivo. Depois eu vou até conversar com a professora Liliane para a gente até postar como que está a sala da Escola Antônio Francisco, está muito bonita. Já chegou, Irene? Já chegou, e assim, nós fizemos algumas adaptações na sala para favorecer o pedagógico do nosso aluno, e ficou muito, muito bonito mesmo. E assim, lá recebeu verba. E a escola Belmiro Rocha? Será que o Belmiro Rocha vai receber? Porque é uma escola que precisaria muito para a gente até dar uma remodelada na sala, ver as questões pedagógicas. Porque, assim, será que é de conhecimento de todos a verba que chega na educação especial? Não que o professor tenha que saber, mas é interessante, né? É até bom você falar que eu já explico essa questão dessa verba. Essa verba não é estadual, tá? É uma verba federal que vem através dos programas MEC. Então, algumas escolas, eles indicam as escolas. Então, dentro da diretoria de ensino, eles indicam as escolas. Aqui na diretoria de ensino, algumas escolas foram selecionadas pelo próprio MEC e eles receberam um valor aí bem considerável, né? Para comprar tanto material permanente quanto material pedagógico. Então, Antônio Francisco, Valdomiro Silveira,
Padre Eduardo, 21 não, Fernando Costa, acho que é de Guarantã, Egeia. Eu acho que foram essas 5 escolas, mas não é uma verba estadual. A verba estadual tá vindo junto com o PDD, com esse programa do Estado aí, com essa verba que o diretor recebe a cada trimestre, eu não sei direito como que funciona. O PDD O PDD é paulista, não é? É. Então, vem junto com essa verba, tá? E aí cabe ao diretor, né, da escola direcionar as verbas aí. Mas essa verba que você está se referindo aí do Antônio Francisco é uma verba federal, tá? Que veio, inclusive eles tiveram que fazer um plano de gasto aí no site do PDD ativo, porque é uma verba que não é estadual, é federal. E é o MEC que faz essa seleção de escolas. Ele veio por etapa. Uhum. A primeira etapa foram essas escolas que receberam. A segunda etapa, eles fazem a indicação através do censo escolar. Nós até tivemos que fazer uma reunião com a Nelly em São Paulo, porque veio a verba direcionada para o CEJA. Primeiro veio para qual, Gi? Dom Henrique. Dom Henrique, não tem sala de recurso. Como que a diretora ia fazer um plano e... Aí conversamos com São Paulo, eles direcionaram para o CEJA, que também não tem a sala de recursos. Eles poderiam fazer, adquirir o material tal para os alunos deficientes que ele tem. Mas as coisas não ficaram bem explicadas, porque na legislação o professor da sala de recursos teria que ter algumas ações, e no caso essas escolas não têm. Aí tentamos, a Cirlei até que me acompanhou na conversa com essa Nelly e o Carlos, que é do programa SMEC. E ela falou que provavelmente virá a terceira etapa. Nós até tínhamos já elencado outras escolas, só que o MEC não permite a nossa sugestão. Eles fazem esse levantamento a partir do censo. Escolas que tinham mais alunos deficientes. É uma judiação, né? Isso ocorreu em várias diretorias de ensino. Pelo que eu conversei com as meninas que são PCNPs em outras diretorias, por exemplo, elas tinham, assim, 4 escolas indicadas. Só uma tinha sala de recursos, as outras não tinham. Então, o MEC faz de acordo com o número de estudantes com deficiência matriculados, de acordo com o censo, tá? Então, mas a gente está assim, a gente tenta de todos os lados, porque faz muito tempo, quando a gente consegue uma verba, é só para o pedagógico, né? Não pode comprar computador, não pode comprar televisão, impressora. E essa verba veio, né, uma parte bem maior para esse tipo de compra, né? Computador, impressora, notebook, podia ser comprado. Então, a gente está aí no aguardo para que as outras escolas entrem nessa disponibilização de verbas aí. Se eles pedissem a nossa opinião, né, a gente tinha as listas aí de escola prioridade, porque, por exemplo, o Guaimbê é uma sala nova, Egeia é sala nova, então tem poucos materiais, mas eles vão de acordo com o número de estudantes matriculados a partir do censo. Ok. Alguma dúvida mais, pessoal? Podemos encerrar, então? Ok, então, gente, queria agradecer vocês pela participação. Já a reunião foi gravada, né? Já eu vou disponibilizar o link pelo YouTube, tá? E mando para você, mando no grupo, e para quem não assistiu, assistir. E fica aí também uma forma de vocês terem aí como consulta, se for alguma dúvida. A avaliação, eu peço que vocês respondam assim com bastante critério, né? Se ficou alguma dúvida, porque a gente pode fazer a devolutiva, retomar alguns aspectos. Às vezes vocês têm vergonha de falar ao vivo aqui, mas podem escrever, e aí a gente
faz as retomadas e proponham aí as novas formações, os novos temas aí que vocês gostariam. Eu sei que eu estou devendo para as meninas aí interlocutoras alguma coisa específica para elas, mas calma, paciência, né, que a gente chega lá. E na primeira semana de julho, então, vai ter o outro ATPC aí em relação ao transtorno do espectro autista, onde as dúvidas elencadas pelos professores eu procurei fazer aí respondendo as dúvidas, tá? E colocando assim à disposição a Nolimp e eu aí para qualquer dúvida que vocês tenham em relação à educação especial, ao que vocês precisarem, tá? Vocês têm aí meu contato direto, eu tenho o nosso grupo, qualquer hora, qualquer lugar, pode me ligar. Só não nas férias, hein? Quando eu tiver de férias, eu quero sossego. Pessoal, obrigada pela participação. Senti a falta de ouvir a voz da Fátima Campaner, que sempre fala alguma coisinha, e a Dora está quietinha. Mas o que vocês precisarem, nós estamos à disposição de vocês, tá? Dentro daquilo que a gente consegue, a gente vai atender. Um beijo e bom trabalho remoto. A gente sabe que vocês são incansáveis. Já baixei a lista de presença, viu? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, bom trabalho. Tchauzinho. Beijo, obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Fiquem com Deus, tá? Gi, queria dar uma palavrinha com você.